Nunca pensei que, aos 40 anos, ia questionar tudo o que acreditava sobre amor e família, só porque uma noite quente me fez ver o meu filho com olhos diferentes. Chamo-me Isabel. Tenho 40 anos, viúva há 10, vivo sozinha com o meu filho Tiago numa casa pequena nos arredores de Sintra, onde o ar cheira a pinheiros e a mar. Criei-o sem pai, depois de o meu marido morrer num acidente de carro. Trabalhei como costureira em casa, bordando panos de mesa e lençóis com padrões tradicionais, daqueles que as turistas compram no mercado de Cascais. A vida era simples, mas cheia de amor por ele. Tiago, agora com 20 anos, era o meu mundo. Alto, magro, com cabelo castanho ondulado e olhos azuis como Tejo, herdou do pai o gosto por aventuras. Estudava engenharia em Lisboa, trabalhava meio tempo numa oficina, saía com amigos, mal parava em casa. No início sentia um vazio enorme, como se tivesse perdido o meu propósito. Mas aos poucos habituei-me àquela liberdade nova. A mesa de jantar voltava a ser só para mim, e as noites sozinha lembravam-me os tempos em que era jovem e sonhava com mais. Mas algo não batia certo. Havia uma sombra no ar que não me deixava aproveitar aquela fase. 10 anos a viver como mãe viúva, colocando o filho acima de tudo. Acreditava que nisso estava a minha felicidade. Mas vendo o Tiago afastar-se, comecei a perguntar-me, e agora? O que vem a seguir para mim? Foi aí que as minhas amigas entraram na minha vida como um sopro de ar fresco. Conhecemo-nos no grupo de pais da escola. Éramos 4, a Rita, 48 anos, cujo filho se mudou para o Porto por causa do trabalho, a Carla, da minha idade, com a filha a fazer mestrado em Faro, e a Sofia, 47, cujo filho vive na residência universitária em Lisboa. Todas na mesma situação, ninho vazio. Meninas, temos de comemorar isto, disse a Rita um dia. Beber um copo, rir, esquecer o mundo. E assim começaram os nossos encontros. Reuníamo-nos à vez em casa de cada uma, levávamos petiscos, abríamos garrafas de vinho do Douro ou moscatel de Setúbal. Falávamos dos filhos, dos maridos, dos nossos sonhos esquecidos. Ríamo-nos horas a fio. O primeiro foi em minha casa, em Sintra. Preparei tudo como se fosse uma festa, empadas, pataniscas, um assado de peru com castanhas. O Francisco sorriu, diverte-te, amor. Faz-te falta. Bebemos, rimos e senti-me novamente jovem, como nos tempos de estudante em Lisboa. A noite que mudou tudo foi em casa da Rita, numa vila tranquila nos arredores de Sintra. A sala ampla estava iluminada por luz quente. A mesa cheia, rosbife, salada César, queijos variados, pastéis de massa tenra da Sofia, os famosos dela. Isabel, estes pastéis são divinos, elogiou a Sofia, mordendo um. Qual é o segredo? A massa tão crocante, o recheio tão suculento? Sorri. O truque é fritar 2 vezes. Primeiro em lume brando, depois 1 minuto em lume forte. As garrafas esvaziavam-se, as conversas ficavam mais soltas. O meu Francisco já nem me vê, queixei meu. Todas assentiram. O mesmo aqui. Virámos colegas de casa, disse a Rita. Talvez seja a calma verdadeira, sugeriu a Carla. Pode ser, respondeu a Sofia, mas às vezes apetece que nos olhem como mulher. Rimo-nos todas. Mas havia tristeza naquele riso. Falámos de viagens, filhos, sonhos. O tempo voou. Quando vi as horas, já passava da meia-noite. Ai, tão tarde, exclamei. A Rita levantou-se. Fiquem a dormir cá. Tenho mantas e almofadas para todas. Os olhos da Carla brilharam. Como na juventude, uma pijama party. A Sofia também queria, mas eu tinha planos inadiáveis. Desculpem, amanhã cedo vou ao hospital visitar a minha mãe em Lisboa. Prometi estar lá de manhã. Que pena, disse a Rita. Nesse momento ouviu-se uma voz da cozinha, eu posso levar-te. Era o marido da Rita, o Miguel. Cerca de 50 anos, acabara de chegar do trabalho. Miguel, não é preciso, vou de táxi. Ele sorriu.
Deixa lá. De qualquer maneira não consigo dormir. Não te deixo ir sozinha à noite. Pegou nas chaves do carro. Parecia tão confiável, tão elegante. Isabel, não te preocupes. Ele adora conduzir à noite. Despedi-me das amigas e saí. O ar fresco da noite era agradável. O carro de Miguel era um Audi preto grande. Obrigada. Embora seja grande demais, é muito confortável, disse ele, abrindo uma porta. Sentei-me no banco da frente. Cheirava a couro caro e a uma colónia masculina subtil, tão diferente do cheiro habitual de casa. Como está a tua mãe? Perguntou suavemente, arrancando. Melhor, graças a Deus. Espero que tenha alta em breve. Ótimo. A gente preocupa-se sempre com os pais. A conversa fluiu fácil. Falámos dos filhos, do trabalho, dos sonhos. O Miguel ouvia mesmo. Fazia as perguntas certas. Parecia ver-me por dentro. Faltavam poucos minutos para chegar a casa quando ele virou para uma rua escura e parou. Um beco sem luzes, só o velho parque de Sintra ao lado. Desligou o motor. O silêncio foi total. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, apertando a mala. Isabel, a voz dele era diferente, grave, séria. Há muito tempo que queria dizer-te uma coisa. O coração acelerou. Ele virou-se para mim, os olhos brilhavam na penumbra. Desde o primeiro dia que te vi, não consigo tirar-te da cabeça. O teu sorriso, o teu riso, as tuas mãos. Perdi a fala. Num instante os lábios dele cobriram os meus. Foi um beijo curto, mas suficiente para me deixar sem chão. O cheiro da colónia, o calor das mãos no meu rosto. Fazia 20 anos que não sentia nada assim. Culpa e desejo invadiram-me ao mesmo tempo. Não, isto é errado, pensei. Mas o corpo não obedeceu. Não me afastei. Pelo contrário, aproximei-me. Isso deu-lhe coragem. A mão dele deslizou pela minha cintura, suave mas decidida. Baixou devagar o meu banco. Fiquei quase deitada, coberta pelo corpo dele. Os beijos tornaram-se mais ousados. Eu usava sapatos de salto baixo, elegantes, que realçavam a curva do pé. Senti a mão quente dele subir pela perna, por baixo do vestido azul escuro. Os dedos moviam-se devagar. Eu flutuava numa onda de prazer desconhecido. Um calor suave espalhava-se pelo corpo. Sussurrava-me ao ouvido, Isabel, há tanto tempo que queria isto. És tão linda. A voz rouca, a ternura. Armi. Aproximei-me mais. E então ele fê-lo. Com tanta delicadeza, tanta mestria, como se tivesse sonhado com aqueles toques a vida toda. Entreguei-me completamente. Sussurrava o nome dele. Os meus dedos cravavam-se nas costas dele. Ele enterrava o nariz no meu cabelo, inspirando o meu cheiro. Não acreditava que aquilo acontecia comigo, mulher casada, mãe, mas não conseguia parar. Era demasiado bom, demasiado novo, demasiado excitante. O tempo desapareceu. Quando paramos, ofegantes de paixão, arranjamos a roupa em silêncio. Desculpa, não devia ter feito isto, sussurrou ele. Abanei a cabeça. Não queria palavras que estragassem a magia. Ligou o carro e levou-me a casa. À porta disse apenas, até amanhã. Respondi, até amanhã. Saí sem olhar para trás. Em casa, o Francisco dormia tranquilamente. Fui para o duche, tentando lavar tudo, mas a água quente só despertava as memórias. Deitei-me, mas não dormi. Pensava no Miguel, no cheiro dele, nas mãos, nas palavras. Pela primeira vez em muito tempo senti-me viva. Os dias depois daquela noite no carro foram uma mistura de euforia e pânico que me consumia por dentro. Voltei para casa em Cascais com as pernas ainda trêmulas, o corpo marcado pelo toque de Miguel.
O Francisco dormia profundamente, de costas para mim, como sempre. Tomei duche, tentando lavar o cheiro dele, mas a água quente só avivava as memórias, os beijos urgentes, as mãos a subirem pela perna, o jeito como me fez esquecer quem era. Deitei-me ao lado do marido, mas o sono não veio. Revivia cada segundo. Culpa? Sim, um pouco. Mas o desejo era maior. Pela primeira vez em anos senti-me desejada, mulher, não só mãe e esposa. De manhã fui ao hospital em Lisboa visitar a minha mãe. Ela estava melhor, mais corada. Isabel, hoje estás diferente, disse-me, olhando-me fundo nos olhos. Os olhos brilham. Aconteceu alguma coisa boa? Sorri, corada. Nada, mãe. Só dormi bem. Mas ela não acreditava. Não é só isso. Pareces feliz. As palavras dela acertaram em cheio. Teria mudado tanto numa única noite? Os dias seguintes foram uma doce tortura. O telemóvel virou o centro do meu mundo. Cada vibração fazia o coração saltar. Esperava a mensagem dele. Pensava nele a toda a hora, no toque, no sussurro rouco, na voz que me chamava linda. A vida continuava, limpezas, cozinhados, compras. Mas tudo parecia cinzento. Andava como num sonho à espera de voltar a vê-lo. Reunimos-nos outra vez, desta vez em casa da Carla, num apartamento moderno com vista para o mar em Oeiras. Como sempre, rimos, bebemos vinho do Alentejo, comemos petiscos. A Rita e a Sofia estavam lá e o Miguel também, afinal, era casa da Rita. Cumprimentou-me com um sorriso educado, mas os olhos tinham aquela faísca. Não se aproximou, não falou comigo a sós. Eu tentava parecer normal, mas o corpo queimava. Queria tocar-lhe, perguntar por que não ligava, mas era impossível com toda a gente à volta. Aquele serão foi um suplício puro. Passaram semanas. Comecei a perder a esperança. Convencia-me, foi só uma loucura passageira, uma estupidez, tinha de esquecer. Tentava voltar à vida de antes, mas era inútil. O espelho mostrava-me uma mulher diferente, os olhos vivos, um brilho que julgava apagado para sempre. Uma noite, enquanto Francisco via televisão na sala, o telemóvel vibrou. Número desconhecido. Atendi, o coração na boca. Olá, sou eu, a voz rouca de Miguel. Desculpa não ter ligado antes. Queria, mas tinha medo. O coração disparou. Também esperei, sussurrei, afastando-me para o corredor. Não aguento mais. Preciso de ti, Isabel. Outra vez. Estás pronta? Senti o corpo aquecer. Sim. Onde? O mesmo sítio. Aquele parque em Sintra. Daqui a meia hora. Inventei uma desculpa rápida para o Francisco. Vou à Carla, tem um problema, precisa de falar. Ele assentiu, sem tirar os olhos da televisão. Tem cuidado. Não demoras. Saí de casa como uma ladra, mas o medo misturava-se com excitação. Vestia um vestido de seda preto que só usava em casa, por cima um casaco leve. Nos pés, sapatos de salto baixo que realçavam a curva do pé. Queria sentir-me diferente, não a Isabel dona de casa. O ar da noite cheirava a pinheiros e terra úmida. A rua estava quase vazia. Cheguei ao parque, o coração aos saltos. O carro dele estava lá, ao fundo, sob uma luz fraca. Bati no vidro do condutor. Mas a porta da frente não abriu. Em vez disso, abriu-se de trás. Olhei para dentro e gelei. Ao lado do Miguel estava outro homem. Reconheci-o imediatamente, o João, marido da Sofia. 46 anos, sempre calado, pensativo, com óculos finos e ar de professor. Isabel, olá. Não tenhas medo, entra. Olhei para o Miguel no banco da frente. Ele virou-se e sorriu. Desculpa não ter avisado, mas queria que soubesses pessoalmente.
Não percebia nada. O João saiu do carro, aproximou-se. Pegou-me na mão. O toque era quente, firme. Isabel, sei que é estranho, mas tinha de ser. Gosto muito de ti. És a única mulher que vejo como verdadeira, autêntica. Fiquei sem palavras. 2 homens, maridos das minhas amigas, a dizerem aquilo. Era loucura. Mas ao mesmo tempo, inebriante. Saber que 2 homens não me tiravam da cabeça. Quando aparecias nos nossos encontros, continuou João, não conseguia tirar os olhos de ti. As tuas mãos, os teus gestos, o teu riso. Curei. Ele aproximou-se mais. O Miguel e eu falámos de ti. Não conseguíamos parar. Abriu a porta de trás e estendeu-me a mão. Entra. Dei um passo. E entrei num mundo completamente novo. Subi para o banco de trás. O João sentou-se ao meu lado. O Miguel mudou para trás também. Ficámos os 3 apertados no banco traseiro. As colónias deles misturaram-se num aroma embriagante. A porta fechou-se. Escuridão total. Senti o João pegar na minha mão e beijá-la. Ao mesmo tempo, o Miguel tocou-me na perna. Os dedos subiram devagar, por baixo do vestido de seda. Fechei os olhos. Uma mistura incrível de ternura e paixão. O João começou a abrir o meu casaco. O Miguel segurou-me os tornozelos. Deixei-me ir, queria obedecer, entregar-me às mãos deles. Quando o casaco caiu, senti o ar fresco na pele e logo depois as mãos quentes dos 2. Deixei que abrissem o vestido. Os toques tornaram-se mais ousados. E eu sabia, aquela noite ia ser diferente de todas as outras. O banco traseiro tornou-se nosso mundo naquela noite. A escuridão lá fora protegia-nos, mas dentro do carro o ar estava carregado, quase irrespirável de tanto desejo. O Miguel beijava-me com urgência, a boca faminta, as mãos a apertarem-me a cintura como se tivesse medo que eu desaparecesse. Do outro lado, o João era mais lento, mais explorador. Beijava-me o pescoço, descia pelo ombro, mordiscava a pele com uma delicadeza que me fazia gemer baixinho. Eu estava no meio dos 2, apertada, mas nunca me senti tão livre. As mãos deles encontravam-se no meu corpo como se já conhecessem cada curva. O Miguel tirou-me o vestido de seda com uma lentidão torturante, deixando beijos onde a roupa saía. O João desabotoou o sutiã, a boca dele nos meus seios fez-me arquear as costas. Senti os dedos do Miguel entre as minhas pernas, afastando a renda, tocando-me onde eu já estava molhada, pronta, desesperada. Isabel, és perfeita, sussurrou o Miguel, a voz rouca de desejo. O João murmurou algo que não percebi, mas o tom era de adoração. Trocaram de lugar sem palavras. O João beijava-me agora, profundo, possessivo, enquanto Miguel descia pelo meu corpo, a boca quente na barriga, nas coxas, na parte mais íntima. Quando a língua dele me tocou ali, perdi o ar. As mãos agarraram o cabelo dele, puxando mais perto. O Miguel entrou em mim primeiro, devagar, olhando-me nos olhos. Senti cada centímetro, cada movimento. Era grande, quente, perfeito. O João beijava-me o pescoço, o peito, as mãos em todo lado, apertando, acariciando. Depois trocaram. O João era diferente, mais urgente, mais fundo. Eu gritava baixinho, mordendo o lábio para não fazer barulho demais. Fizemos amor os 3, de todas as formas que o espaço permitia. Um dentro de mim enquanto o outro me beijava, me acariciava, me fazia gozar. Mãos, bocas, corpos entrelaçados. Nunca tinha sentido nada assim, prazer puro, sem limites, sem culpa no momento. Gozei 3 vezes, talvez mais. Eles também, um depois do outro, gemendo o meu nome como se fosse uma oração. Quando acabamos, ficámos ali, ofegantes, suados, abraçados no banco traseiro. O Miguel acariciava-me o cabelo. O João beijava-me o ombro. Isto foi além de tudo o que imaginei, disse Miguel, a voz ainda rouca.
Nunca pensei que fosse possível sentir tanto, respondeu João, a mão na minha coxa. Eu não falava. Só sentia. O corpo dorido de prazer, a alma cheia de algo proibido e delicioso. Culpa? Viria depois. Naquele momento só havia nós três. Arrancámos a roupa devagar, arranjámo-nos como pudemos. O Miguel levou-me a casa. No caminho ninguém falou. Só trocávamos olhares pelo retrovisor. À porta, o João, que seguira no carro dele, esperava. Beijou-me a testa. Até muito breve. O Miguel sussurrou, não consigo ficar sem ti. Agora menos ainda. Entrei em casa. O Francisco dormia. Tomei outro duche, mas desta vez não queria lavar nada. Queria guardar o cheiro deles na pele. Deitei-me, o corpo ainda a pulsar. Pensei, o que fiz? Mas o sorriso não saía do rosto. Nos dias seguintes, as mensagens chegavam dos dois. Separadas, mas com o mesmo fogo, saudades, desejo, promessas de mais. As nossas reuniões de amigas continuavam. Eu olhava para a Rita e a Sofia e sentia o coração apertar. Elas não sabiam. Sorriam, contavam histórias dos maridos. Eu sorria de volta, mas dentro de mim tudo queimava. Uma noite, a Sofia disse, o João anda estranho. Mais carinhoso, mas distante ao mesmo tempo. A Rita riu-se, o Miguel também. Parece que tem um segredo. Eu bebi o vinho de um gole. O segredo era eu. E eu já não queria parar. Queria mais. Mais deles. Mais daquilo que me fazia sentir viva. Mesmo sabendo que, mais cedo ou mais tarde, tudo ia explodir. E quando explodisse, não havia volta. Os meses que se seguiram foram um vendaval que me engoliu sem dó e eu deixei-me levar, sabendo que estava a destruir tudo o que mais amava na vida. Depois daquela noite no carro com os dois, voltei para casa em Cascais com o corpo ainda a pulsar e a alma em fogo. O Francisco dormia, como sempre, sem imaginar nada. Tomei duche, mas não queria lavar o cheiro deles, queria guardá-lo. Deitei-me e revivi cada toque, cada sussurro, cada movimento. Dois homens, maridos das minhas melhores amigas, a desejarem-me como se eu fosse a única mulher no mundo. No dia seguinte, as mensagens chegaram dos dois. Separadas, mas com o mesmo fogo, saudades, desejo, promessas de mais. O Miguel, não consigo parar de pensar em ti. Foi a noite da minha vida. O João, Isabel, foste incrível. Quero repetir. Eu respondia aos dois. Marcava encontros. Às vezes com um, às vezes com o outro. Às vezes, os três juntos, em quartos de hotel discretos na Ericeira ou em apartamentos alugados em Lisboa. Cada vez era mais intenso. Aprendi coisas sobre o meu corpo que nunca imaginei. Gozava como nunca gozara com o Francisco. Sentia-me desejada, poderosa, viva. Mas a culpa chegava sempre depois, como uma onda fria. Olhava para o Francisco ao jantar, via-o sorrir, perguntar pelo meu dia e odiava-me. Ele era bom marido. Estável. Carinhoso à maneira dele. Mas já não me via como mulher. E eu precisava disso. As nossas reuniões de amigas continuavam. Eu sentava-me à mesa com a Rita e a Sofia, bebia vinho, ria das histórias delas. Mas por dentro tremia. Elas falavam dos maridos, o Miguel anda mais carinhoso ultimamente. O João também parece outro homem. Eu sorria, assentia. O segredo queimava-me a garganta. Uma noite, a Sofia disse, Isabel, estás diferente. Mais bonita. Mais feliz. Aconteceu alguma coisa? Curei. Nada. Só cuido mais de mim. Mas os olhos dela demoraram-se nos meus. O Francisco também reparou. Estás radiante, amor. Gosto de te ver assim.
Sorria para ele, beijava-o. Mas à noite sonhava com eles. O Miguel começou a falar sério: deixa o Francisco. Vamos viver juntos. Eu divorcio-me. O João dizia o mesmo: não aguento dividir-te. Quero-te só para mim. Eu entrava em pânico. Não posso. A família, as amigas, tudo desmorona. Mas continuava. Não conseguia parar. Até ao dia em que desmoronou tudo. Era uma sexta-feira de outono. Recebi uma mensagem da Rita: Isabel, podemos falar? Vem à minha casa em Sintra. Sozinha. Fui, o coração apertado. Quando cheguei, a Rita, a Carla e a Sofia estavam lá. Sentadas na sala. Rostos sérios. A Rita tinha o telemóvel na mão. Recebi mensagens anónimas. Fotos. Conversas. Do Miguel, contigo. Olhei para a Sofia. Ela assentiu, olhos cheios de lágrimas. E do João também. O mundo caiu. A Rita chorava: como pudeste, Isabel? Com o meu marido? Com os maridos das nossas amigas? A Carla gritou: traíste-nos a todas. Anos de amizade, para quê? Tentaram explicar, os maridos confessaram tudo, pressionados pelas mensagens, que depois soube serem do Francisco. Ele descobriu o meu telemóvel e, em vez de me confrontar, avisou as esposas. Eu chorava, pedia perdão. Perdi a cabeça. Sentia-me invisível, eles fizeram-me sentir viva. A Rita levantou-se: viva? Destruíste 3 casamentos por te sentires viva? Saíram. Uma a uma. A porta bateu forte. Fiquei sozinha na sala vazia. O Francisco esperava-me em casa. Sentado na cozinha, olhos vermelhos. Sabia há meses. Vi as mensagens. Queria ver até onde ias. Não gritou. Só disse: acabou, Isabel. Divórcio. A casa fica tua. Eu vou-me embora. Os filhos souberam. O Pedro não falava comigo. Mãe, como pudeste? Perdi tudo: marido, amigas, respeito dos filhos, das vizinhas. O Miguel e o João divorciaram-se também. As esposas nunca perdoaram. Eles queriam ficar comigo. Agora estamos livres. Mas eu já não queria. Via o ódio nos olhos das amigas. Via os netos afastados. Via o Francisco sozinho. Acabou. Para sempre. Fiquei sozinha. De verdade. Meses de terapia. Chorar todas as noites. Aprender a viver com o vazio. 1 ano depois, a Rita ligou, as crianças perguntam pela avó. Mas eu, ainda dói. Vemo-nos raramente. Conversas frias. Os filhos voltaram devagar. O Francisco encontrou alguém. Sorri nas fotos. E eu aprendi a viver sem eles. Às vezes, à noite, lembro-me daquela noite no carro. E percebo, paguei caro por uns meses de fogo. Mas também aprendi quem sou. Uma mulher que precisa de se sentir desejada. Agora cuido de mim. Sozinha. E estou em paz. Porque o preço foi alto. Mas paguei-o. E sobrevivi.